Alô, alô pessoal, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojoaria, como vai vocês? Olha só, esses dias atrás eu fiz uma live contando um pouquinho sobre a história do quartzo. Você gosta de histórias de relógio, quer saber um pouquinho mais sobre a tecnologia quartzo? Então segue o vídeo aí que você vai entender um pouquinho mais sobre toda essa história do desenvolvimento desses super relógios quartzo. A história, uma breve história da linha Quartzo, isso mesmo. Se você gosta de história de relógio, então você vai curtir um pouquinho dessa história, porque a grande maioria das pessoas hoje em dia, quando se fala em relógio Quartzo, se lembra dos relógios baratos, né? Então, reloginhos baratos que você vai encontrar no camelô por 30, 40 reais ali, relógios Quartzo, e isso acaba afetando diretamente como é que fala? Toda a história do relógio quartzo, né? O relógio quartzo tem uma história muito bonita, porque começa lá no começo do século, no final do século XIX, começo do século XX, quando finalmente descobrem que a pedra de quartzo, quando colocada sobre uma energia, né? Ela fornece uma vibração constante. Então, isso aí, sabendo que existe uma vibração constante, é possível marcar o tempo. Tá? Então, se você tivesse alguma coisa que tivesse uma vibração constante, é possível marcar o tempo. E na década de 40 e 50, isso foi desenvolvido um pouquinho a mais a respeito foi feita pesquisa nesse campo, né? E em 1957 para 58, a Seiko produz seu primeiro relógio quartzo, 57, 58. Só que não era um relógio de pulso, tá? Para quem não sabe, o primeiro relógio quartzo do mundo foi um armário, praticamente. Era um armário, era uma coisa enorme. Então você pegava uma parede inteira, fazia um armário e começava a colocar os componentes ali dentro, até chegar lá no final e ter um display pequeno onde marcava-se a hora. Então ele precisava ter uma pedra de quartzo, precisava ter uma bateria que jogasse, ou a energia que jogasse para a pedra de quartzo, que essa pedra de quartzo ia gerar energia, ia passar por algumas válvulas e tudo mais, e tudo isso ia chegar no final para movimentar o relógio. Era mais ou menos isso. Então, o primeiro relógio produzido pela Seiko foi no projeto 59A, em 1959, quando eles produziram um primeiro relógio quartzo, e esse relógio quartzo ele tinha mais ou menos 1,20 m, 1,50 m de altura, por 90 centímetros mais ou menos. Era um armário, tá? Era um armário e dois reloginhos na parte de cima, só isso, tá? Que era o tamanho do relógio. E com isso, criou-se um time, então, com o nome Projeto 59A, e esse time tinha por objetivo pegar esse armário e colocar dentro do pulso, tá? Então, esse era o objetivo final. Então, pegar todas aquelas peças que estavam dentro daquele armário ali, transformar em micropeças e colocar dentro de um reloginho no pulso aqui, certo? E o primeiro grande avanço aconteceu já em 1963, quando a Seiko já consegue, então, criar o primeiro relógio quartzo portátil. Isso mesmo, o primeiro relógio quartzo portátil. Ele tinha um pouquinho mais, deixa eu pensar aqui, tinha um pouquinho mais que uma caixinha de sapato, um pouquinho menos que uma caixinha de sapato, tamanho dele, certo? E ele já podia ser carregado para lá e para cá com uma bateria um pouco menor, né? Não precisava ser todo aquele armário enorme ali, com uma caixinha de sapato você já conseguia ter um relógio quartzo na mão. E depois de 1963 ele foi utilizado então com muito sucesso nas Olimpíadas de 1964, quando as Olimpíadas foram em Tóquio, e a Seiko tinha assumido o desafio de fazer a cronometragem de todos os Jogos Olímpicos de 64. E eles fizeram isso com louvor, né? Porque o projeto foi desenvolvido em apenas 3 anos e eles conseguiram desenvolver, não lembro se foi sim, mais de 258 tipos de cronógrafos diferentes para cada modalidade, exigia um cronógrafo diferente, então eles tiveram que criar todo esse arsenal de cronógrafos para os Jogos Olímpicos. Continuando a história, então, em 1967, então, lá na Suíça, começam-se, então, a cogitar a aferição dos calibres quartzo, tá? Então, aí, um consórcio suíço que já estava desenvolvendo o Beta 1, que era um cronógrafo, o maquinário suíço, né? Quartzo, e a Seiko, do outro lado, produzindo o Astron 35A, que era a máquina do calibre quartzo Seiko.
os dois estavam competindo, e em 1969, no dia 25 de dezembro de 1969, então a Seiko lança então o primeiro relógio quartzo do mundo. E logo em seguida, na Feira de Basel, se não me engano, 3 ou 4 meses depois, a Suíça então começa a lançar os seus primeiros relógios quartzo também, com o calibre Beta 1, certo? Só que era um consórcio. Como era um consórcio de empresas, então várias empresas tinham acesso a essa tecnologia, né? Então, como todos eles tinham, quando é de todo mundo, não é de ninguém. Então, ninguém se prontificou, não, vamos investir em cima disso aqui, que isso aqui vai dar resultado. Então, o que aconteceu? A Seiko tinha um projeto e desenvolveu em cima disso, e com isso, nós temos então, no início da década de 70, até o meado da década de 80, a revolução do quartzo, como os japoneses gostam de dizer, ou então a crise do quartzo, como os suíços gostam de chamá-lo, tá? Essa revolução toda aí se deu justamente porque os suíços não apostaram nessa tecnologia quartzo. Eles achavam, como eles dominavam praticamente todo o mercado de relógio internacional, os relógios mecânicos, né? Eles, é mais uma tecnologia que não vai dar certo. E é mais ou menos por aí que eles começaram, como é que fala? Não se atentaram ao risco que o calibre quartzo poderia exercer no mundo da relojoaria. E com isso começou-se uma quebradeira geral na Suíça, né? E houve uma redução de postos de trabalho estrondoso na década de 70 e 80 em termos de mestres relojoeiros. Tá? Em 1973, então, além dos relógios quartzo analógico, a Seiko também começa a produzir, então, os relógios quartzo digital. Isso mesmo, relógio quartzo digital. Alguns já começavam a fazer no sistema LED, mas o problema do LED é que ele consome muita bateria, porque ele precisa acender uma luz. Então, consumia muita bateria. E o sistema LCD, então, era um pouquinho menor, como é que fala? Era um sistema um pouquinho mais econômico em termos de bateria, e dava uma longevidade maior para as pilhas. Então, a Seiko, em 1973, ele consegue dominar essa tecnologia. Cria-se, então, primeiro, já existia, algumas outras marcas já tinham lançado a linha LCD, e a Seiko, então, é a primeira a lançar ela com 6 dígitos, tá? Então, é a primeira a lançar com 6 dígitos. E ela investe em cima dessa linha LCD digital, e ela acaba ganhando o mundo inteiro, tá, em reconhecimento, após aparecer no filme do 007, isso mesmo. Para quem não lembra, 007 também usou o relógio Seiko digital, o Seiko quartzo digital da Seiko, olha só que legal, né? E em 1980, vamos pular um pouquinho o tempo aí, em 1982 nós temos lá então o lançamento também da TV, né? Nós tivemos uma TV no pulso, então esse também foi um projeto que apareceu no filme do 007. Em 1978 nós temos o primeiro relógio quartzo diver no mundo, o Seiko Tuna. Também em 1980 daí começa uma nova etapa para a Seiko, tá? Por que em 1980 começa uma nova etapa para a Seiko? Até na década de 70, então, eles abandonam um pouquinho os relógios analógicos, quartzo, e começam a investir em cima de relógios LCD, relógios digitais, tá? E é nessa época que surge a Casio, a Citizen também começa a investir em cima de digitais e tudo mais, e a Seiko foi o oposto, ela voltou para o analógico. Isso mesmo. Então, hoje, quando você tem um relógio quartzo analógico com cronógrafo, tá? É graças a uma teimosia da Seiko, porque a Seiko foi a primeira a lançar um cronógrafo quartzo analógico no mundo. E eles lançaram, e para lançar com tanta maestria, eles convidaram Giorgetto Giugiaro, que era um dos projetistas dos carros esportivos mais famosos, né, como se não me engano, a Ferrari 250, a BMW, ele também criou o Golf, o DeLorean. Era um cara que vivia nesse mundo, e eles queriam construir um relógio para que a pessoa pudesse utilizar junto com o seu esportivo, com o seu carro esportivo.
Então essa que era a intenção. Então os primeiros relógios cronógrafos analógicos eram caríssimos mesmo. Então quando você falava em relógio cronógrafo, hoje nós estaríamos falando aí na casa dos 6, 7 mil reais, os cronógrafos simples que nós temos hoje, nós estamos falando de 6, 7 mil reais, até um pouco mais talvez, certo? Então era caríssimo você ter um relógio nesse porte. Tanto é que o primeiro calibre quartzo com cronógrafo, né, analógico, tá, ele não tinha plástico, ele era totalmente em aço, tá? Ele totalmente em aço. Outro fato interessante desse projeto é que o Giorgetto Giugiaro, ele não era um cara muito conservador, ele gostava ele exigia muito, ele criava as linhas diferenciadas, e ele acabou criando relógios disformes, assimétricos. O que é um relógio assimétrico? Hoje, quando você pega um relógio, como o meu aqui, apesar, hoje eu sei como, mas eu tô com o Oriente, tá, pessoal? Eu até esqueci de trocar o relógio. Se você dividir aqui no meio, o lado de cá e o lado de cá são simétricos. O relógio que o Giugiaro criou, então ele era assimétrico. De um lado ele era maior, do outro lado ele era quadrado. Então ele criava relógios assimétricos. E o que isso causou? Causou umas linhas muito modernas para a época. E ele, sem querer, desenvolveu uns relógios à frente do seu tempo. E com isso, ele fez parte de um filme sem querer, tá? O filme Aliens, O Resgate. Sigourney Weaver usava então um Seiko Giugiaro no pulso, e esse Seiko ficou conhecido como Seiko Alien, né? Então tem 2 ou 3 modelos ali que acabaram aparecendo nesse filme e acabou ganhando o mundo. E depois da Seiko ter criado esse Seiko cronógrafo analógico, todas as outras empresas do mundo correram atrás também para criar o seu cronógrafo analógico, tá? Quartzo, certo? E depois de ter criado isso aí, a Seiko agora começa então a aprimorar um pouquinho mais, né? Então eles começam então a criar então maneiras que a bateria pudesse durar mais tempo, né? Então o que começa? Começa a criar então os relógios Kinetic, né? Que é praticamente um automático igual de um relógio a corda, só que ao invés de gerar corda, ele gera energia para uma bobina, e essa bobina gera energia para uma bateria. Era mais ou menos isso que era a proposta, né? do modelo Kinetic. E também o Seiko Solar. Acho que talvez a Citizen tenha chegado primeiro que a Seiko no Solar, porque a Citizen tinha lançado então o EcoDrive, né? E a Seiko logo em seguida lança o Seiko Solar também. E a Seiko então começa a investir em cima dessas tecnologias de sustentabilidade, de energia renovável, tá? E fora essa tendência de energia renovável e tudo mais, a Seiko resolve relançar então a linha Gran Seiko. Aí nessa hora que eles resolvem lançar a linha Gran Seiko novamente, eles queriam lançar, você tem que ter uma ideia, né? Na década de 80, esqueça hoje, voltamos a nossa imagem para a década de 80, onde o que havia de melhor no mundo era relógio quartzo. E eles não poderiam pegar simplesmente um relógio quartzo e colocar dentro de um calibre de um relógio Gran Seiko, porque o Gran Seiko não poderia ser qualquer calibre, ele tinha que ser o melhor calibre. Entendeu? Ele teria que ser o melhor calibre. Então a Seiko novamente chama seus engenheiros e coloca eles para criar o projeto 9F. O projeto 9F, ele vai desenvolver o melhor calibre quartzo que poderia ser produzido pela Seiko até o momento. Então eles vão lá e colocam dentro dele, por exemplo, a tecnologia Diafix, que é a tecnologia como é que fala? De lubrificação das rodas. Eles colocam lá rubis no relógio quartzo. Até então, os relógios quartzo não usavam rubis, eles colocam rubis. Começam a pensar como é que fala? Em maneiras de frenar o ponteiro de segundo. Por quê? Porque o ponteiro de segundo não ficar chacoalhando na hora que ele pulasse. Então ele tinha que pular e parar exatamente em cima dos segundos exatos. Então isso aí também foi uma tecnologia que foi criada, isso em 1993, tá? 1993, então a Seiko produz o calibre 9F, que então equipa então os
calibres, os relógios Gran Seiko. Tá? A inovação para esses calibres quartzo foi tão grande, que dali começaram então novos estudos, tá? Inclusive para melhorar os calibres automáticos. Tá? Porque a partir do momento que você fala assim, olha, nós conseguimos melhorar um relógio quartzo, então eles falam assim, então nós podemos melhorar um calibre automático também. Então aí começa uma nova revolução dos calibres automáticos e onde começa então a reviravolta dos calibres automáticos que você está vendo hoje, né? Hoje a grande maioria das pessoas que gostam de relógio querem relógio automático. E essa virada aconteceu graças ao começo desse projeto 9F, onde eles melhoraram o calibre quartzo. Depois disso, ainda nós tivemos mais 2 avanços da linha quartzo, tá? Que são poucos difundidas aqui no Brasil. Tá? A primeira, a Seiko Quartzo Rádio. Alguém já ouviu falar de relógio quartzo a rádio? Tá? Vou explicar como é que funciona isso. Tá? É muito simples. No Japão ele criou uma onda de rádio, tá? Essa onda de rádio, ela fornecia a hora correta. Isso mesmo. Então hoje em dia, por exemplo, eu lembro até hoje que eu comprei um despertador japonês, né, para minha falecida avó, e mandei de presente para ela. E a minha mãe fez uma exigência, que o relógio falasse as horas, e ela queria que as horas fossem faladas em japonês. E a gente foi lá e eu comprei esse relógio para ela e mandei. Você apertava o botão, ele falava as horas em japonês. Só que era um relógio a rádio, tá? Como é que funcionava isso? Existia uma onda de rádio e essa onda de rádio vinha, não sei de quantos em quanto tempo, se era de 24 horas, se era 48 horas, se era uma semana, uma vez a cada semana, ele acertava a hora automaticamente. É a mesma coisa o sistema que hoje você tem no seu celular, tá? Quando passado algum tempo, o celular autoajusta a hora do relógio. Então é a mesma situação, só que era em ondas de rádio. Não era ondas pela internet, era ondas de rádio que fazia esse sistema, tá? Então esse sistema foi difundido principalmente no Japão, nos Estados Unidos e na Alemanha, onde criaram essa onda de rádio, tá? Aqui no Brasil não existe esse sistema, então, inclusive, existe alguns relógios aqui no Brasil, inclusive até alguns clientes ligaram para mim, falando a respeito desse relógio, o que é isso e tudo mais, se isso influencia ou não no relógio. Não influencia no relógio em hipótese nenhuma. A única coisa é que, como não temos onda de rádio, então o relógio não vai funcionar a onda de rádio nesses relógios, ok? E por último, então, agora mais recente, o Seiko Astron GPS Solar, né? O Seiko Astron GPS Solar também é outra maravilha que a Seiko inventou, que ele tem um GPS interno, que apertando um botão, ele já identifica o fuso horário que você está e ele ajusta o relógio para o seu fuso horário. Olha só que beleza, né? É uma maravilha atrás da outra. Então a Seiko começa a lançar relógios nesse ponto. Outra tecnologia também que a Seiko lançou esses tempos atrás agora, eu não consegui descobrir o ano correto que eles lançaram, mas também foi o sistema de hibernação. Tá? O que é um sistema de hibernação? Visto que os relógios solares eles podem aguentar até 6 meses, tá, no escuro, tá? A Seiko falou assim, não, nós precisamos dar um jeito de que isso possa aumentar o tempo que a bateria possa aguentar, né? E através desse Astron GPS Solar aqui, eles criaram então um relógio que poderia ficar até 4 anos, tá, sem carregar. Isso mesmo, 4 anos, tá? Por quê? O relógio entra em sistema de hibernação. Então, quando o relógio ele sente que ele ficou no escuro, tá? Ele está no escuro, enquanto não chegar a luz de novo, o relógio fica parado, ele para. Em 24 horas, o relógio simplesmente para, certo? Na hora que você mostra ele à luz novamente, os ponteiros se autoajustam automaticamente. Você não precisa nem mexer o relógio. Do jeito que você abriu, você colocou ele na luz, ele já autoajusta automaticamente. Isso aí é um sistema de hibernação. O sistema Kinetic também tem esse sistema de hibernação. Então, o sistema Kinetic, ele sente que o relógio está parado, ele não está recarregando, então ele simplesmente para, tá? Para os ponteiros. E quando você movimenta e a massa oscilante gira, tá? Gerando energia, ele autoajusta novamente também com o mesmo sistema de hibernação. É um sistema bem interessante,
tá? Para quem gosta desse tipo de coisa. Um dos modelos assim que tem esse sistema de hibernação é o Seiko Arne. O Seiko Arne tem um sistema de hibernação, é muito legal o sistema de hibernação do Seiko Arne. Inclusive, esses dias atrás, o Sérgio, como é que vai? Um grande abraço para você. Ele comprou um Seiko Arne e ele me manda um áudio dizendo assim: Carlos, nossa, que legal que é, eu deixei o relógio no escuro. Quando eu abri a caixinha, você vê os ponteirinhos se mexendo ali, é muito legal você ver o relógio, é como se o relógio estivesse acordando, é muito legal, tá? Então é mais ou menos isso aí, a evolução do quartzo da Seiko. Gostaram? Se você gostou, tá? Vai deixando a sua pergunta aí do lado, se você gostou dessa história toda, tá? E assim, para onde é que vai o quartzo? É um mistério, tá? Então, até um tempo atrás a gente via no começo da década, na década de 80, a gente falava que o quartzo aguentava em torno de 10 anos. A Casio, então, cria-se um relógio para aguentar 10 anos, né? E hoje em dia a gente vê que tem gente usando o relógio por 15, 20 anos, mesmo relógio quartzo. Então, a longevidade do relógio quartzo hoje está mais atrelada ao próprio cuidado da pessoa que propriamente ao próprio relógio, né? Então, hoje a grande maioria dos relógios quartzo, por exemplo, que são muito bem cuidados, tem uma longevidade muito grande. O meu, por exemplo, tem 26 anos, né? Vai fazer 27 anos agora. E eu gosto de guardar ele como lembrança, e porque dele ser o meu primeiro relógio comprado com meu dinheirinho, né? Com meu dinheirinho lá no Japão. E não foi barato, foi caro até na época, mas foi um investimento muito bem feito, que até hoje eu tenho ele no meu pulso. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, diz aí pra nós o que você achou desse vídeo. E principalmente, tá? Se você concorda com o que eu falei, o que eu não falei, certo? Se eu deveria ter falado mais alguma coisa. E principalmente, né? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir os nossos vídeos e acompanhar as nossas postagens diárias. Valeu? Um grande abraço!